Olá, paz do Senhor, bem-vindo ao meu canal. Você me perguntou qual o sentido original da palavra tetelestai. Quando um escravo ele era livre, ele recebia uma nota, uma certidão e havia um carimbo que havia escrito tetelestai. Isso é verdade? Fica comigo, veremos isso agora. No evangelho que escreveu São João, no capítulo 19, versículo 30, nós encontramos essa expressão está consumado. É uma expressão grega que significa está consumado, a dívida está paga ou foi liquidado. Isso era uma expressão que muitas das vezes o grego ele usava quando ele ia comprar um escravo na feira. Ele não tinha como quitar aquela dívida ou pagar pelo escravo à vista, pagar o preço à vista. E quando ele ia pagando dia a dia aquela prestação, e quando ele liquidava aquela compra, geralmente daquele escravo, ele recebia uma documentação. E na documentação havia um carimbo, que no carimbo vinha escrito tetelestai, está liquidado, está consumado. Geralmente, quando um pai de família ele pedia para os seus filhos fazer alguma tarefa, executar alguma missão, e quando o filho ele retornava, ele falava: papai, tetelestai, ou seja, a tarefa foi executada, a missão foi finalizada. Nós, quando servimos as Forças Armadas, quando o soldado no regime militar brasileiro, no Exército Brasileiro, ele recebe uma missão, a gente usa uma linguagem militar dizendo foi paga a missão, e depois que o soldado ele faz e realiza a missão, ele tem que dar o pronto. Na linguagem militar do Exército Brasileiro, ele vai até o seu superior e dá o pronto, está pronto. E essa mesma linguagem nós encontramos no evangelho que escreveu São João, no capítulo 19, versículo 30. A dívida foi paga, está consumado, foi liquidado. No primeiro século era uma prática comum pregar o documento de acusação de um preso na porta da sua cela. O castigo que lhe estava imposto era colocado na porta da sua cela. E quando ele pagava o tempo determinado e chegava o dia da sua liberdade, o acusado ele recebia esse mesmo documento, mas vinha um carimbo nesse documento, tetelestai. E agora ninguém poderia mais acusar, porque a sua pena foi paga. A palavra tetelestai também era usada quando um rei voltava da guerra. Era usada pelo seu triunfo, na marcha triunfal. Quando o general regressava do campo de guerra, ele trazia os seus despojos, ele trazia os prisioneiros de guerra. Ele gritava, tetelestai, a vitória foi consumada, a vitória é minha. Nós encontramos isso no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 30. Mas o que mais me chama a atenção nesse versículo, nesta passagem bíblica, no versículo 24 está escrito, para que possa se cumprir as escrituras. No versículo 28 nós encontramos essa expressão, para que pudesse se cumprir as escrituras. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que cumprisse as escrituras, disse, tenho sede. E lá no versículo 30, então, está escrito, logo Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado.
No Evangelho de São João, no capítulo 19, nós vemos que a palavra está consumada, está intimamente ligado, que o Senhor Jesus cumpriu todas as Escrituras. Interessante, nós fazemos menção da palavra tetelestai, está consumado. Nós podemos ligar isso à situação do preso, à situação do pagamento. Mas aqui, segundo a exegese bíblica, está dizendo que todas as Escrituras foram cumpridas. O apóstolo Pedro disse: nós fomos comprados por um precioso sangue. Lucas escreveu: nós fomos resgatados. Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. A cédula que era contra nós, Jesus rasgou, pagou um alto preço. Tetelestai. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, compartilha, que esse canal seja um canal de bênção. Dá o seu like. Tetelestai. Está consumado. A dívida foi paga. Deus te abençoe.